Spinoza tem uma definição do que seja o amor, ele entendendo, claro, como todo filósofo, né, pensando o amor da experiência enquanto um conceito filosófico que dê conta do que a gente vive, né, no caso do que a gente vive como amor. Ele diz: o amor é uma alegria, isto é, um aumento da potência de agir, concomitante à ideia de um outro como causa desse aumento da potência de agir. Então vamos tentar entender o que ele propõe nessa definição. O amor é um aumento da potência de agir, uma alegria. Então é uma sensação boa de empoderamento, de plenitude. E por que chamar de amor? Porque existem outros afetos que estão ligados ao aumento da potência de agir, que são alegrias, né? O amor, então, diz Spinoza, ele é esse aumento concomitante à ideia de um outro como causa externa desse amor. Então, eu amo alguém porque, de alguma maneira, eu vivencio ou atribuo esse aumento da minha força, da minha potência, da minha felicidade a essa outra pessoa, em geral, mas pode pensar também outros exemplos, que não de pessoa, enfim, mas a essa outra pessoa como sendo a causa desse aumento. A partir dessa definição, o que o Spinoza nos oferece é uma compreensão realmente muito complexa assim, do amor, muito abrangente. Porque se eu sinto um aumento da potência e projeto nesse outro, ele sendo a causa, esse amor, quer dizer, quanto mais eu projetar e idealizar esse outro como sendo a causa, esse amor, mais ele vai ser passional, vai ser o que o Spinoza chama de afeto passivo, no sentido de que eu vou estar acreditando, atribuindo ao outro o poder de me deixar potente ou de me deixar feliz. Por outro lado, nem toda experiência do amor se define dessa maneira como um afeto passivo. Quando a gente pensa o amor enquanto afeto ativo ou nos momentos em que ele está sendo ativo, o que eu proponho que a gente entenda é esse outro como sendo uma causa transitiva, ou seja, ele desencadeia por uma combinação, por uma afinidade, por um viver junto, experiências, ou compartilhar, estar junto, né? Ele desencadeia um aumento da potência de agir, a potência de agir que é minha. É minha, entenda-se, é singularizada ao meu modo, mas que vem da própria vida. Então, nessa comparação, acho que a gente já pode entender como que uma mesma definição, essa que Spinoza propõe, ajuda a gente a entender tanto o amor no sentido passional, que justamente por ser um afeto passivo, se mistura tão facilmente com tristeza, por vezes com ódio, né, com ciúme, etc., e possessividade, de um amor nos momentos, ou de uma maneira mais geral, em que ele de fato está não só aumentando a potência de agir, como está me deixando realmente mais potente, e não comparativamente ou reativamente, aparentemente mais potente ou momentaneamente mais potente, mas me deixando mais potente de uma potência que vem da própria vida em mim. E aí, claro, isso a gente pode pensar assim, e o quanto que isso é mútuo ou pode ser mútuo, né? E o quanto que isso também está acontecendo com o outro. Bom, e isso abre para a complexidade da vida, do dia a dia, né, do amor de uma maneira geral. Para a psicanálise, o amor que a gente vive, enfim, na adolescência, juventude, idade adulta, ele tem relação com o amor que a gente viveu quando criança. O Winnicott, ele ajuda a gente a entender isso de uma maneira particularmente clara, quando ele vai mostrar, né, que o bebê, ele não sabe que existe, no entanto ele existe, quer dizer, então ele é uma unidade que, no entanto, ainda não tem consciência ou percepção, mais do que até consciência, de si mesmo. Então diz o Winnicott, não existe o bebê, existe a unidade mãe-bebê, com hífen, né, mãe-bebê. Por quê? Porque ele se confunde na vivência dele com esse cuidador próximo, enfim, a gente pode pensar, né, a função materna seja exercida por uma mãe adotiva, por um pai, por um casal gay, homossexual, masculino ou feminino, enfim, o cuidador
mais próximo, né? Exerceria essa função materna e significaria para a vivência, para a percepção e para a vivência do bebê, essa simbiose, essa relação simbiótica, isso no recém-nascido. Esse bebê, então, recém-nascido, ele vai se relacionar com essa mãe e só aos poucos ele vai perceber que a mãe é um outro. E é só a partir do momento em que ele percebe que ela é um outro, uma outra pessoa, que ele começa a perceber que ele existe de uma maneira limitada ou delimitada, né? Então, perceber a existência do outro é a mesma coisa, que vem ao mesmo tempo de perceber a sua própria existência, né? Então, quando eu falo perceber, quer dizer, isso independe da gente pensar assim, o grau de consciência disso. É uma percepção de que eu existo porque o outro existe. Isso se dá gradualmente, necessariamente, inevitavelmente, a partir das pequenas frustrações que o bebezinho vai tendo, do tipo, enfim, chorar, a mãe demora para chegar, enfim, a própria... E aí o Winnicott vai colocar, né, para o bebê, não existe ainda a ideia, o sentimento do amor enquanto amor. O amor é, para o recém-nascido, duas coisas, handling e holding. Então ele vai usar os termos em inglês, né? É um psicanalista inglês, escreve em inglês. Handling seria o manejo no sentido do cuidado, então dar banho, botar roupinha, passar pomada, talco, enfim. Então seria esse handling. E a ideia fica clara, ao mesmo tempo que há esse toque. O toque é um carinho, é um afago, e é também uma delimitação, né, pela pele. Existe um eu e um outro. E o holding, ainda mais, né? O holding, a sustentação, a ideia é o bebê no colo. O bebê no colo, ao mesmo tempo em que ele está amparado, sustentado e, portanto, numa relação de continuidade com a outra pessoa que o sustenta, existe um limite, existe um contorno. Ele está sendo contido e, portanto, do mesmo modo, existe uma relação entre um eu e um outro. Essa mistura de continuidade e limite é a origem, segundo o Winnicott, e enfim, difícil não concordar, eu concordo plenamente, né, do amor. Porque o bebê, ele se sente no início numa ligação de continuidade, de extensão. À medida em que ele percebe que existe um eu e um outro, ele vai começar a amar esse outro. Quando esse outro o decepciona, o contraria, ele vai ter raiva desse outro. Mas no início, na vivência do bebê, diz o Winnicott, ele não vai perceber que é a mesma pessoa. Então, o termo que o Winnicott usa, que ele vai buscar lá a Melanie Klein, mas interpretar à sua maneira, é que para o bebê vai existir uma mãe boa e uma mãe má. É uma mãe que corresponde aos anseios dele, que responde às demandas dele, e uma mãe que frustra de alguma maneira, que contraria. E o amadurecimento emocional do bebê tem um momento crucial, claro que não é pontual, né, que se dá aos poucos, que é ele perceber que a mãe boa e a mãe má são uma mesma mãe. Então, esse início do que a psicanálise vai chamar de relação de objeto, ele é fundamental para o resto da vida, porque à medida em que ele consegue amar uma mãe que é suficientemente boa, ou seja, boa o bastante, né, que não tenta ser perfeita e que ao mesmo tempo não priva o bebê, mas ao contrário se adapta ao bebê. Então, essa gradação intermediária que é imensa, que é boa o bastante, ele vai poder unir a mãe boa e a mãe má e amar também a mãe má, porque a mãe má é a mesma que a mãe boa. Essa experiência de amor, sem idealizar, enfim, ela é fundamental para as experiências futuras, relacionais com as outras pessoas, inclusive na vida amorosa futura. Então, esse início ele vai ter uma importância muito grande, né? Porque a partir de uma ideia, mais que uma ideia, de uma vivência de completude, e que nunca é o total, né? Mas vamos pensar a partir do nascimento, o bebê recém-nascido, o bebê vai vivenciando gradativamente uma passagem rumo à independência, rumo à autonomia, à independência. E esse trabalho dessa mãe ambiente
né, desse ambiente, claro que não é só a cuidadora, mas sobretudo a cuidadora ou a pessoa cuidadora, né, esse trabalho ele vai aos poucos permitindo, mais ou menos, que o bebê ame uma outra pessoa que, a princípio, né, participou desse ambiente, que deu confiança, autoconfiança, empoderamento a ele próprio. Então, o amor seria o resultante dessa primeira experiência de união, de saber separar bem, mantendo o amor que se viveu nos momentos iniciais de união.